Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod da DC, o seu canal de inspiração e informação do food service. Hoje a gente vai trazer um tema fundamental: como prosperar em tempos de instabilidade política e econômica. E para isso, a gente trouxe um convidado muito especial. Empreendedor, há mais de 30 anos, já empregou centenas de colaboradores e hoje também atua como vice-prefeito da nossa cidade, trazendo uma visão aí também no cenário político e econômico. Solta a vinheta e bora pro vídeo! Seja muito bem-vindo, Gerson Haas, é um prazer tê-lo aqui. Conta pra gente, ao longo desses mais de 30 anos, tu já deve ter passado por diversas situações, né, de instabilidades também. Compartilha um pouquinho aí com a gente como que foi, né, essa tua experiência e alguma ação que tu tomou para lidar com isso. Olá, boa noite, a audiência da DC, é um prazer estar aqui com vocês, Camila. Eu conheço a ti, conheço o Darlan, de crianças ainda, e a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e a gente vai formando economicamente como que a gente deve trabalhar corretamente. Camila, a empresa iniciou em 1995, começou do zero, começou do nada, num prédiozinho alugado de 200 metros quadrados, depois foi para um de 400, mais um ano foi para um de 900 e 7 anos depois foi para um prédio próprio e muita proximidade com a tua família. Teu pai trabalha até lá hoje com a empresa, tua mãe já trabalhou lá, esteve junto nesse crescimento. E muitas crises se passaram neste período. Nós tivemos já tempos de muita falência, recuperação judicial, e a gente entra muitas vezes nesse tipo de negócio em grandes empresas. E a gente sempre tem que estar aberto a negociar. Negociar, se adequar ao momento da instabilidade que se vive. Eu posso citar vários exemplos que a gente já teve, não vou citar nomes aqui, mas de setores inteiros que às vezes começam a falir, a ruir grandes empresas, e muitas vezes são empresas que a gente tem grandes valores a receber. E neste momento é o momento que a gente tem que colocar os pés no chão e pensar, analisar friamente e o que vamos fazer neste momento. A gente tem que ter o poder de negociar, chegar na frente das pessoas e dizer: tu estás me devendo isso, como é que a gente vai fazer? Olha, eu não tenho como te pagar agora. Então eu vou continuar te fornecendo de forma à vista, tu me paga à vista, cada carga, cada pedido, carrega, leva. Isso já consegue inverter o fluxo de caixa. Começa a entrar o dinheiro e o cara levar. E depois a gente negocia os pagamentos. Isso eu fiz com várias empresas. Nós tivemos grandes problemas. Tem um exemplo agora que aconteceu há muito pouco tempo atrás, uma renegociação de mais de R$1 milhão, R$1,6 milhão. Só que a empresa continua comprando, paga à vista, então também é um dinheiro que entra e a gente acaba renegociando a dívida. Já renegociei 2 vezes e a dívida está em 500 ainda. Então o dinheiro quase todo voltou já e o cliente ainda continua comprando à vista. Então a gente também tem que ter uma mentalidade que nem os bancos têm. A gente não pode matar o seu cliente. A gente tem que sempre dar mais um pouquinho para que ele continue sobrevivendo e continue crescendo. E assim a gente também consegue fazer geração de caixa. Geração de caixa é mostrar que a empresa tem capacidade financeira de se manter em tempos de crise. E esse é um ponto muito importante que eu gostaria de tocar. Agora nós estamos também vivendo uma instabilidade política e econômica. Se sobressaem as empresas que são diferenciadas. O que é ser diferenciado? Ser diferente no atendimento, ser diferente nas entregas, ser diferente em melhores produtos, em inovação. A gente tem que inovar sempre. E as empresas que estão capitalizadas, têm caixa forte, conseguem passar em momentos de dificuldade. E a gente sempre tem que estar preparado para isso. Então, alguns pontos que eu gostaria de falar. Importante não é ter imobilizado. Ou quando a gente tem imobilizado, a gente faz via banco, financiamento. A longo prazo, a gente tem muitas possibilidades de financiamentos especiais, onde tem ajuda financeira, o BRDE tem a lei do bem, tem a lei da inovação,
tem muitas possibilidades de a gente fazer grandes negócios. Nunca se tira o dinheiro do caixa para dizer eu vou comprar isso, eu vou construir um pavilhão. Na primeira crise, tu fica sem caixa e tu fica com dificuldade e não adianta ter pavilhão, não adianta ter imóveis. A gente tem que ter dinheiro para girar a empresa, trazer bastante mercadoria e fazer uma gestão comercial eficiente, fazer uma gestão tributária eficiente, para que a gente consiga, no total, a gente fechar sempre o momento bom da empresa. Como já dizia na Bíblia, tem anos bons e tem anos ruins. E a gente no negócio também não é diferente. A gente tem que estar sempre preparado. Quando a gente tem anos bons, tem muitas vezes anos excelentes, anos que são bons para a gente tem que guardar um pouco daquilo para que quando cheguem os anos com mais dificuldade, a gente tem que ter capital para passar esses momentos difíceis. Verdade. Essa era uma mensagem importante que eu queria deixar. Caixa forte. Isto faz com que as empresas sejam diferenciadas. É muito interessante. E a gente percebe também que nesses períodos de instabilidade, os empresários eles acabam tomando muitas decisões precipitadas, né? E o que tu tem a dizer, assim, o que tu já aprendeu sobre tomar decisões estratégicas, né? Nesses períodos turbulentos? Camila, em momentos de dificuldade, que nem agora a gente está passando um momento político e econômico com bastante dificuldade, primeiro, a gente não pode tomar decisões no calor do momento. A gente tem que pensar, analisar e mais, a gente tem que compartilhar a sua experiência com outras pessoas que também têm experiência. Eu tenho dito e eu participo de alguns conselhos e a gente troca muita informação. Conselhos empresariais que a gente pode participar, a gente tem que fazer um esforço para que a gente também troque experiências com outros empresários, podem ser de outros setores, de outras áreas, mas os problemas são comuns. Quando a gente tem um problema político, um problema econômico, e aí também entram os problemas tributários, começam a aumentar os tributos, aumentar a arrecadação, o governo precisa cada vez mais. Para que ele continue se sustentando, ele precisa cada vez mais e mais. Ele antecipa tributos, ele aumenta percentual, que nem agora há pouco entrou um IOF de 0,35%, praticamente geral. Né? Então é um momento que a gente tem que parar, pensar e tomar estratégias com o apoio de gente externa, com o apoio dos teus colaboradores. Os teus colaboradores são extremamente fundamentais, porque eles também são a cabeça pensante da empresa. A empresa não pode ser pensada só por uma pessoa. A empresa tem que ser pensada pelo comercial, pelo RH, pela manutenção. A gente tem que ouvir a todos. Que muitas vezes as pessoas que estão lá, elas estão vendo o que está acontecendo e às vezes não têm a oportunidade de falar. A gente tem que ouvir essas pessoas. Essas pessoas às vezes têm muita experiência, têm experiência em casa, ninguém sabe tudo. Às vezes a pessoa que está lá numa máquina, a gente pergunta para ela, pode te dar uma resposta que te surpreende positivamente. Então, é uma lição que a gente tem que deixar, a gente tem que sempre ouvir muitas outras pessoas. Ouvir teus pares, às vezes amigos, que também têm outros negócios, como a gente tem negócios bem diferentes aqui, Camila, entre a minha empresa e a de vocês, mas muitas coisas são comuns. A gente já pode trocar, muita gente até já trocou experiências, já conversei com o Lelo sobre isso, disse, como é que eles fazem lá, como é que eles fazem? O Lelo já me perguntou, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo? Então, o que serve para uma empresa pode não ser exatamente igual, mas tem um caminho semelhante. Sim. Então, a gente tem que compartilhar experiência com quem sabe e a gente também dar a experiência do que a gente tem. É o que a gente está tentando fazer hoje aqui. Sempre lembrando, a gente tem que pensar o melhor para todos. Nunca pensar só em si próprio. A gente tem que pensar em todos. Pensar no colaborador, pensar no teu cliente, pensar no sócio e pensar no governo também, que ele é nosso sócio também. Então, a gente tem que fazer toda uma gestão, inclusive tributária, né? Gestão tributária não quer dizer só o que o governo impõe. Tem muitas brechas não ilegais. Legais, eu estou falando, às vezes que a gente não sabe. Incentivos que tem no comércio, incentivos que tem na indústria. Eu aprendi muito desde que eu fui presidente do Sindicato Plástico do Estado do Rio Grande do Sul, desde que eu participei da Fiergs. Então o associativismo te traz muito. E isso é importante para vocês aqui, Camila. Participar do ACI, participar da CDL,
têm muita experiência, eles têm muita expertise, trazem problemas econômicos, trazem problemas tributários, onde se pode ter grandes benefícios, são legais, mas muitas vezes a gente passa o dia dentro de uma loja, dentro de uma indústria, e a gente não olha um pouco para fora. Muitas vezes tem que se olhar para fora da loja, para fora do teu negócio, para fora do teu comércio, para saber o que está acontecendo lá fora, que a gente pode trazer muita coisa boa para dentro do negócio. Então, é uma lição importante que a gente pode deixar sempre ouvir aos outros também. Muito importante. E na tua visão, Gerson, existe algum padrão, uma característica que diferencia aquelas empresas que prosperam daquelas que não vão conseguir suportar, né, longos períodos de crise? Primeiro lugar, Camila, o cliente tem que ser tratado em primeiro lugar. O cliente traz o nosso dinheiro para dentro de casa. O cliente é o top, ele deve ser tratado desta forma. Porque o cliente que entra aqui, ele tem dinheiro, ele tem que ser atendido, levado com tapete vermelho para dentro, oferece um café. Eu tô falando do negócio que a gente tá. E na empresa eu sempre faço isso. Quando eu recebo um cliente, ofereço um café, ofereço um leite para tomar. E quando eu visito o cliente, eu sempre tento fazer de uma forma que eu chego 11 horas e a gente pode convidá-lo para almoçar. Quando a gente tem essa proximidade, convida o cliente para almoçar, muitas vezes ele te abre alguma coisa do negócio importante para ti, importante para ele, a gente troca uma ideia fora do negócio, até uma gestão empresarial que pode ajudar ele, pode ajudar a gente. Então, esta proximidade que a gente tem com o cliente é o primeiro ponto, mais importante. A gente tem que ter sempre muita proximidade com os seus funcionários, porque eles cuidam da empresa. Eles estão lá dentro do dia a dia que a gente às vezes não está. A gente pode estar visitando um cliente, pode estar vendo um negócio tributário, vendo alguma coisa com o governo, mas o teu colaborador está sempre lá dentro. Ele tem que ser levado com o maior respeito, ele tem que ser tratado com o maior respeito, porque ele é uma das peças mais importantes. Para que uma empresa funcione e prospere, tem que ter funcionários que têm orgulho de estar lá. Se elas não têm orgulho, eu não gosto do patrão, fica gritando com eles, daí não funciona. Então a gente tem que tratá-los também com o respeito que eles merecem, com o respeito que a gente gostaria de ser tratado. Verdade. E olhando para trás, Gerson, existe algum conselho que tu daria para aquele empreendedor que está passando pelo seu primeiro momento de crise, né, na história dele? Assim? Muito esforço e muito trabalho é o que resolve, trabalhar muito. Camila, quando eu dei início, o pontapé inicial na empresa, o Lelo chegou 3 anos depois, eu acho, mais ou menos. Mas no início dos primeiros 6 meses, eu trabalhei de noite na máquina, produzindo a noite toda, de manhã ia para casa e de tarde buscava clientes. Aí ficava a Simone e a Margi, que trabalhavam desde o início lá também. Então, o início tem que dar muito gás. E vocês ainda são jovens, tem que aproveitar esse momento da juventude, correr atrás do cliente, buscar o cliente, se tiver que ficar aqui de noite, por algum motivo, para tomar um café com ele, para fazer um coquetel, chamar vários clientes, fazer um coquetel para eles, recebê-los aqui na empresa. Isto faz a diferença. Né? Isto faz a diferença. Então, o cliente tem que ser tratado aqui com pano branco nas tuas mãos. Esse cliente não abandona, ele não te descuida, ele cuida sempre de ti. Né? E no momento que tu precisa cobrar um pouquinho mais dele, ele também vai aceitar. Ele não vai correr pro outro, diz, não, eu sou muito bem atendido lá, eu sou muito bem tratado, sou respeitado. Então, esse é um ponto fundamental. O cliente é a parte mais importante para a empresa, né? Além do funcionário, o cliente, a gente precisa ter equipamentos, no meu caso vocês têm que ter equipamentos para vender, né? E tem que ter aqui o vendedor, que tem que receber as pessoas com um sorriso aberto, bom atendimento, para que ele se sinta bem e entre. Nunca, jamais receber alguém carrancudo aqui, o cara só olha para dentro, pega e vai embora. Então, é algo assim que a gente tem que levar. Atendimento nota 10. É assim que a gente recebe o seu cliente. Quer vender? Atende bem. É verdade. Gerson, e olhando agora para o cenário atual, né, com a política e as decisões que muitas vezes parece estar interferindo diretamente na nossa economia, né? Que conselhos tu daria para os empreendedores sobre a importância de se posicionarem a entender o cenário político?
Camila, a gente tem que estar ao par do cenário político e a gente tem que adequar a sua empresa ao que é o momento. Primeiro lugar, a gente tem que readequar, a gente pode reduzir custos, deve reduzir custos. Onde é possível, a gente tá perdendo dinheiro em alguma coisa, tem que reduzir, a gente tem que reduzir e adequar. Outra, eu sempre oriento, em momentos de dificuldade, a gente tem que conversar com outras pessoas. Ou a gente tem que estar num CDL, a gente tem que estar num sindicato, a gente tem que estar no teu setor que tu participas para que tu consigas ouvir outros empresários. Os outros empresários têm a tua dificuldade igual a que tu tá tendo. E juntos a gente consegue fazer um movimento mais forte, maior. É o que eu vinha falando antes para vocês, quando a gente tem um grupo maior, a gente consegue levar. Eu já estive, na minha gestão, quando fui presidente do sindicato e fui diretor da Fiergs, eu fui ao ministro da Indústria e Comércio, que é o atual presidente, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A gente leva as demandas, a gente consegue via Fiergs ou via FEComércio, onde vocês participam, a gente consegue levar as demandas. E as demandas são ouvidas. As demandas são ouvidas quando vem com força, com sindicato, com federação, com que nem nós temos aqui a CDL, ou nós temos a ACI, tem muita força, porque o mercado está na mão desses conglomerados. E a gente tem que ir unido. Um sozinho não faz. Como diz um provérbio, o mandorinha não faz verão. Então, unidos a gente tem muita força. E aí a gente consegue chegar, inclusive no governo federal. Eu sei que a ACI aqui está fazendo um movimento muito forte contra o assunto da sobretaxação que o governo federal fez. Inclusive, hoje eu li no jornal, o governador já liberou, tem uma legislação de 2022, se eu não me engano, do deputado estadual Zucco, que em momentos de dificuldade existe o ICMS, que é crédito para as empresas, na exportação não tem saída. E esse crédito fica nas empresas. Então, em momentos de dificuldade, hoje eu vi o governador, houve uma pressão, o governador vai liberar ICMS para as empresas para pagarem seus fornecedores. Legal. Força que faz através da CEI, através da Fiergs. Então, a gente tem que se unir nesses momentos. É verdade. Essa é uma lição importante que eu quero deixar. E tu acredita que os empreendedores, eles têm um papel ativo em influenciar mudanças e cobrar um ambiente mais estável? E como que eles podem estar fazendo isso de forma mais prática? Com certeza, é possível sim, através dos seus sindicatos, da federação e da confederação. Mas a gente tem que participar para isso, né? Sim. Tem muita gente que ainda não participa, eu não tenho o conhecimento dos lojistas e como é que funciona, Camila, se vocês participam da CDL, alguma coisa assim da CEI. Mas isso é de extrema importância, essa participação, porque aí se consegue força, se consegue levar para os governos, tanto municipal, estadual e federal, as demandas necessárias. E hoje nós estamos vivendo um momento de bastante instabilidade e a gente tem que tomar medidas bastante importantes. Redução de custos, trabalhar mais as vendas. A gente está vivendo um novo momento também tecnológico, como, por exemplo, vender via internet. A gente tem canais de internet, lojas, tem pessoas, às vezes, influencers que falam sobre a loja, dizem dicas. São algo importante para o setor comercial. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis que a gente pode utilizar para que a gente consiga chegar lá no teu consumidor. O consumidor também está mudando. Esta semana participei de uma palestra ainda, onde foi falado que o nosso centro comercial aqui da nossa cidade está enfraquecido. Ah, mas é por causa do estacionamento, é por causa disso. Não é só por causa do estacionamento. As pessoas hoje compram via internet. Hoje é tão simples a gente comprar um bem móvel, uma televisão, um produto. A gente pesquisa aqui, vai ali, procura o produto, te entregam na tua casa, às vezes em 2 dias, no dia seguinte. Para que sair à rua, pagar estacionamento, alguma coisa? Então, as pessoas têm que se dar conta disso para que elas têm que se adequar. O lojista do centro também tem que vender via internet, tem que entregar, tem que achar uma forma de entregar. Eu acho que vocês fazem muito bem isso, Camila, pelo que eu sei. Então,
é um canal muito forte de vendas hoje. Às vezes o cliente não vem até a loja, mas a loja tem que estar ali no teu PC para que possa levar o teu produto até o cliente. Uma outra questão que a gente trabalha também bastante é a questão dos eventos, né? Então, a gente cria esses eventos e daí, através também do marketing digital, a gente convida o pessoal para vir até a loja para conhecer, né? Então, tem que estar ativamente no digital hoje em dia. Como o caso de vocês aqui, né, Camila? Eu acredito padarias, açougues, alguma coisa assim. Criar eventos onde se possam trazer esse tipo de comerciante para dentro aqui em algum evento, algum coquetel. E que, às vezes, as pessoas não imaginam o tamanho de uma loja destas, a variedade de produtos que tem aqui dentro. Então, a gente, às vezes, tem que fazer com que esse cliente chegue até ti, venha até tua loja, que seja para um coquetel, para tomar um café, para conversar um pouco, ou muitas vezes até conversar com um concorrente dele. Isso é importante. Para isso servem as feiras, né? Isso. Para trazer o cliente para dentro da tua loja, às vezes num local de feira. Gerson, e a maioria dos nossos ouvintes hoje são donos de restaurante. O que tu tem para dizer para eles, né, sobre esse período, assim, o que fazer para se destacar nesse momento? Camila, o que faz com que a gente vá num restaurante? Novidades. O consumidor quer novidades para experimentar, uma carne diferente, um doce diferente, uma salada diferente. Eu vejo assim, chamar a atenção do consumidor. Aí o próprio restaurante também deve buscar as redes sociais, fazer a publicidade dele. O que o consumidor gosta? Novidades. Junto ao almoço, alguma salada diferente, junto ao almoço, alguma carne diferente, alguma forma diferente de experimentar, uma bebida diferente, ou na entrada, uma entrada diferente que o consumidor não conhece, ou talvez não tenha visto há tempo, chama muita atenção. Sempre chame o consumidor com novidades, com coisas diferentes. Pode até ter tido lá atrás, mas faz tempo que ninguém viu. Traz aquilo, traz para frente, traz junto, que o consumidor volta. Importante a novidade, importante a forma de que tu apresenta essa novidade. Nas redes sociais e... Influenciadores, exatamente. Eu gostaria de falar ainda um pouco sobre restaurantes, Camila. O que faz, o que atrai muitas vezes um consumidor para dentro de um restaurante? Alguma novidade. Como é que a gente pode ter uma novidade? Eu estive há poucos dias, num final de tarde, na DC, e aqui eu vi fazendo num forno especial muitas novidades que eu não tinha visto ainda. Então, levar isso para dentro de um restaurante quando o consumidor chega, antes de sentar na mesa, já levar um pratinho de um bolinho, ou de um queijo, ou de alguma coisa que o consumidor talvez não tenha visto, ou tem produtos que a gente só vê em feiras. Por que a gente não traz para dentro de um restaurante isso? Eu vou muito em feiras, agora em outubro eu vou para feira na Alemanha, em Düsseldorf, e a gente vê coisas, novidades na feira. A gente chega numa mesa dessas aqui com um fornecedor e tem alguma coisa em cima da mesa que é diferenciada. Por que não pode a gente chegar numa mesa de um restaurante e ter um pratinho de alguma coisa muito diferente que a gente não conhece? E eu vi que aqui na DC, esses dias quando nós tivemos, fizeram através de um forno diferenciado que eu também não conhecia, fizeram algo diferente, colocaram na mesa para a gente experimentar. Isso tem que levar para dentro dos restaurantes. Isso tem que levar para dentro dos bares. Tudo é experiência. Tudo é experiência. E o consumidor quer experiências novas. Não quer ir onde é sempre tudo igual. Quer uma nova experiência. Quer ver algo diferente. Coisa que não viu, não experimentou, não conhece. E às vezes experimenta alguma coisa e gosta muito. E faz com que volte muitas vezes mais. Bem legal. E agora, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente estava falando antes sobre política, vou voltar um pouquinho aí. Então, considerando o papel do STF, né? E as decisões que acabam impactando um pouco a nossa economia, né? Qual a importância dos empreendedores estarem informados e participarem mais ativamente do debate público? Camila, tu sabes que eu sou empreendedor há mais de 30 anos e eu agora entrei na política, né? Sempre com a importância de a gente trazer novidades para o setor e de todos os setores. Nós temos que estar informados
de tudo que acontece na nossa política municipal, estadual, federal e além disso o que acontece no STF, porque o STF está legislando hoje, está fazendo mais do que a Câmara dos Deputados e a gente tem que estar atento a isso e tem que assim se colocar também, como eu falei antes, não sozinho, mas em forma de sindicato, em forma de associações, em forma de federações. A gente precisa participar desse debate. A gente não pode deixar esse debate para os outros. A gente também precisa participar e tem que dar a sua contribuição para um país melhor, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Se a gente só pensa, deixa para os outros, não dá. A gente também tem que cuidar do seu negócio. Sim. Claro, não dá para abandonar o negócio. A gente tem que cuidar do seu negócio, mas sempre levando ele adequado ao momento político, ao momento jurídico que a gente está vivendo. E nós estamos vivendo hoje um momento de turbulência muito grande, onde o poder executivo não se entende com o poder legislativo não se entende com o poder judiciário e ficam se atropelando, um entrando na seara do outro. E isso para a sociedade não é bom. A sociedade deveria se organizar mais para que a gente consiga colocar cada um de novo no seu local de trabalho ou no seu quadrado, como se diz. Sim. Né? A gente não pode aceitar as interferências de um poder no outro. Sim. A sociedade não deveria aceitar isso. A sociedade tem que se posicionar mais forte de uma forma política, de uma forma de manifestação, de uma forma de... A gente tem que berrar, a gente não pode deixar as coisas acontecer, porque a nossa economia hoje está sofrendo porque a gente tem um problema político muito grande. Começando por Brasília e vindo para o nosso estado, vindo para a nossa cidade, porque está tudo atrelado. Sim. Não? A economia está sofrendo por isso. E é o que a gente está vendo aqui, é o que a gente está, assim, a economia está dando redução mês a mês, porque as pessoas parece que hoje não estão mais consumindo, não estão mais gastando, não estão mais querendo trabalhar, estão querendo só um briga contra o outro e isso não leva a nada. A gente leva, um lado é a esquerda, outro lado é a direita e parece que as pessoas estão todas envolvidas. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que pensar, a gente tem que analisar e vamos trabalhar de novo. Tem que ter uma forma de unir o povo brasileiro, não metade para um lado e metade para o outro. O povo vai ter que se unir em algum momento de novo, pensar para frente e parar com essas brigas políticas. Essas brigas políticas não levam a nada. Só o povo sofre com isso. E na tua visão, Gerson, qual tu acha o principal perigo hoje para o empreendedor se manter neutro nesse cenário atual? Camila, ele não pode se manter neutro. Agora, ele tem que ter uma forma de união com o seu setor, com os seus pares, para que ele possa levar as suas demandas, os seus pedidos, de uma forma a associações, a federações, a confederações, e para que o que a gente defende chegue no governo federal com uma força muito maior. Através de políticos, mas me parece que a forma política hoje está um pouco difícil, né? Há uma briga muito grande. E sempre parece que tem um poder supremo que não ouve ninguém. Nem o poder executivo, nem o poder legislativo, e esse poder supremo é o poder judiciário. E aí o povo fica brigando de um lado para o outro, mas a gente tem que achar uma forma de unir todos. Nós somos todos brasileiros, nós somos todas pessoas de bem, e nós não podemos ficar brigando. A gente tem que fazer uma união mais forte para que a gente consiga levar as nossas associações, nossas federações e confederações e conseguir ter uma manipulação melhor, um trabalho melhor para todos. É verdade. E Gerson, para a gente finalizar então, qual a mensagem que tu gostaria de deixar para os empreendedores que estão ouvindo a gente, que talvez estão com um pouco de medo ou insegurança sobre o futuro do nosso país? Camila, eu já passei por vários momentos de inflação, momentos de economia parada também, e hoje nós estamos também passando um momento, mas a gente tem que se adequar a cada momento. O momento agora é de muito trabalho, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa apresentar o nosso trabalho, buscar mais clientes, nós não podemos parar. A gente tem que olhar para dentro da sua empresa e ver o que vamos fazer. Nós precisamos levar o nosso produto ao nosso cliente nesse momento. Eu já passei por muitos momentos onde o cliente vem até o teu negócio. Hoje é o momento de a gente ir até o cliente.
Hoje é o momento de a gente correr atrás, de buscar o cliente e trabalhar muito. A gente não pode ficar só nessa briga política. A gente tem que ver o seu negócio, tem que ver o seu comércio e buscar o teu cliente da melhor forma possível. Buscar o cliente e de lá tu vai lá e traz ele para dentro do teu negócio. Tu traz ele para cá para ele se sentir bem. E assim tu desenvolve o teu negócio, tu desenvolve o crescimento das tuas vendas. A gente não pode ficar só pensando só na política também. Se a gente pensar só nessa briga, parece que o Brasil já está nesse envolvimento, um briga para lá, outro para cá. Então, eu quero deixar uma mensagem assim, vamos trabalhar mais tranquilo, vamos buscar o nosso cliente, vamos atender bem o nosso cliente. O cliente é que paga as nossas contas. A gente tem que sempre pensar o seguinte, o meu negócio aqui depende do cliente que eu trago aqui para dentro. O cliente paga as contas, o cliente faz o negócio crescer. Então, o cliente tem que ser levado aqui, nas duas mãos, atendimento diferenciado e assim que a gente faz um negócio prosperar. O cliente em primeiro lugar, mas sempre lembrando, o teu funcionário lá dentro também é teu cliente. Não o cliente para fora, mas o cliente para dentro. E ele também leva as boas novas para fora se ele é bem tratado dentro, mas também leva as ruins novas para fora se ele é tratado mal lá dentro. Então, a gente precisa toda essa união. Nós precisamos ter os nossos colaboradores do nosso lado brigando por nós. Nós precisamos ter o nosso cliente lá fora tão bem satisfeito que ele lá fora ele diz, eu compro na DC, estou muito satisfeito, vou continuar comprando na DC, vou continuar vindo na DC porque eles atendem demais bem lá e assim eu vou continuar o meu negócio. Isso aí, perfeito. Gerson, muito obrigada, né, por todo esse conhecimento que tu compartilhou com a gente, né, hoje. Eu espero que se as pessoas que estão ouvindo, né, conseguiu motivar um pouquinho mais, né, a jornada delas aí, a gente já vai ter conseguido cumprir o objetivo, né, do nosso podcast. Eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui para a DC e para todos que estão nos ouvindo, os clientes da DC, os colaboradores da DC. Otimismo sempre. Otimismo, otimismo, otimismo. Isto é o que precisamos. A gente nunca pode olhar e ver as coisas ruins. A gente tem que olhar para fora da janela e ver as coisas boas. A gente tem que ver com otimismo. Todo dia levante e tenha um otimismo, que o dia será mais produtivo. Muito bom, Gerson. Então tá, muito obrigada por tudo que tu compartilhou com a gente, né? Foi enriquecedor esse nosso papo aqui. E trouxemos uma lembrancinha para ti. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. É uma honra ter estado aqui na DC. Eu conheço esta empresa desde a sua fundação. Conheço estas crianças desde o seu nascimento. Então, assim, ó, é um orgulho. Eu quero ver isso aqui cada vez maior. Eu sei que já compraram um imóvel. Eu quero estar na inauguração desse prédio novo. Com certeza, será nosso convidado. Tá bom, obrigado. Então, tá bom, gente, muito obrigada por terem nos acompanhado. E se vocês gostarem, já deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com aquele seu amigo que precisa saber disso. E nos vemos no próximo episódio. Até mais! Até mais!